no poderoso nome de Jesus. E hoje nós vamos falar, amados, sobre ajuda, né? Que nós falamos várias coisas sobre o trabalhar, nós falamos sobre a dificuldade, né? Nós falamos sobre muitas coisas que nós temos que tirar da nossa vida. E agora nós falamos das barreiras que impedem a nossa salvação, o trabalhar nossa salvação. E hoje nós vamos aprender algumas ajudas para nós mantermos a nossa salvação. Amém? Em primeiro lugar, hoje nós vamos falar do temor e tremor do Senhor, que está, né, nessa passagem maravilhosa de Filipenses 2:12, que é a base desse estudo, né? Então, o temor e o tremor. Este não é um temor de dúvida, mas o temor de diligência. Este é o temor e é necessário no trabalho da salvação. Tememos até que entremos. Amém? Então, o temor do Senhor, né? Já diz lá em Provérbios, ele é o princípio da inteligência, né? Então você vê que o princípio do saber, o princípio da inteligência é o temor do Senhor. Porque quando você teme a Deus, então você se torna uma pessoa inteligente, né? A verdadeira inteligência, a verdadeira sabedoria. Hebreus 4:1, né? Nós vamos ler agora Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Portanto, ainda que nós tenha sido ortogada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vocês pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Amém, amados? Então, nós temos que ter o temor, a fé, né? Porque quando você teme a Deus, então você vive pela fé. Não é verdade? Você já não vive mais segundo o propósito desse mundo. Porque se você for analisar, a nossa era é a era do arrebatamento, pelas profecias bíblicas. Porém, é uma era onde, quando você se coloca em fazer a vontade de Deus, é a mesma coisa que você entrar na contramão, né? Vai haver muitas divergências, muitos questionamentos sobre as suas atitudes novas, de um novo nascimento, uma nova vida na presença de Deus, né? Porque a palavra diz que as coisas de Deus é loucura para o homem natural. Amém? O temor é um remédio contra a presunção. Amém, amados? Quem pode dizer para mim o que significa a palavra presunção? Alguém pode dizer para mim? Porque às vezes a gente ouve a palavra, mas a gente não entende a palavra, né? Aí você vê a palavra presunção, o que significa. Então, o que é presunção? Então, o temor é um remédio contra a presunção. Mas o que é presunção? Então, a definição é opinião muito boa de alguém, que alguém tem sobre si mesmo. Arrogância, demonstração dessa opinião em público, altivez, vaidade, ostentação. Amém? Então, o que é a presunção? É aquele eu acho, eu não concordo, né? Ah, não é bem assim. A santidade é só Jesus é santo. Ah, perfeito é só Jesus. Quer dizer, isso é presunção. Amém? Deus é mentiroso? Não, Deus é verdadeiro. E se Deus fala na palavra dele que nós temos que ser santos, que nós podemos ser santos, então nós podemos ser santos. Ou então Deus seria mentiroso, né? O que é a santidade? A santidade é a separação do mundo, é a separação da mentira, é a separação de tudo aquilo que leva o crente moderno ao inferno. Amém, amados? Porque você vê que hoje em dia, né, a igreja moderna é a igreja do tudo pode, né? Onde os pastores de hoje estão interessados em dinheiro, infelizmente, né? A pessoa sendo dizimista, sendo ofertante lá, tá tudo bem, mas isso não leva para o reino de Deus. O que leva para o reino de Deus é a obediência.
É você fazer o que o Senhor manda. Amém, amados? Então, você vê que o temor é um remédio contra o nosso eu, contra a nossa própria vontade, a nossa própria arrogância interna, né? Contra o nosso, eu acho que não é bem assim, eu não concordo, né? Se você teme a Deus, você não vai discutir com ele. Você não vai querer sair fora da palavra do Senhor. Você não vai querer colocar à frente de Deus a sua opinião. Não é verdade? Às vezes a palavra de Deus é contra algo que a gente pratica e desagrada a Deus. Então, quando isso vem contra nós, não temos que tentar achar uma brecha para continuar no pecado, nós temos que abandonar o pecado imediatamente. Por quê? Isso é para o nosso bem, amados. Porque aqui o que está em risco é a minha imortalidade, é a sua imortalidade, é a vida eterna, né? É algo muito valioso. Uma alma, ela não pode ser calculada. E você é uma alma. Foi por você, foi por mim que Jesus morreu na cruz. Então, você vê que o próprio Deus desceu do céu e derramou o seu próprio sangue por mim e por você. Então, quando eles nos adverte, quando ele nos repreende, é para o nosso bem. É porque ele quer nos levar para o céu. Ele quer dar um corpo glorioso para nós. Ele quer que nós festejamos na eternidade com ele. Amém? Então, isso é a presunção, né? É aquela vontade própria, aquele desejo próprio, a discordância com a palavra de Deus. A esperança é como a cortiça para a rede. Ela guarda a alma de afundar em desespero, e o temor é como o prumo para a rede. Ele mantém a alma flutuando acima da presunção. O temor é aquela espada flamejante que gira em todos os sentidos para impedir o pecado de entrar. Amém, amados? Então você vê que com o temor do Senhor, né, é uma espada flamejante, né, que fica cortando o pecado. Porque quando você teme a Deus, então você já não tem mais os seus olhos carnais, mas você já tem os olhos espirituais. E quando você vê a possibilidade de um pecado entrar na sua vida, então por temor a Deus você vai pegar aquela espada e vai cortar aquele pecado, né? Você vê que hoje a igreja moderna, ela diz que o cristão não pode viver sem mentira, que o cristão tem que mentir. Então não vão entrar no reino de Deus. Então, amados, o que é o novo nascimento? É nós cortar essas coisas, né? Cortar mentira. Às vezes uma mentira que não tem muito. Às vezes a pessoa fala, mas é uma mentirinha inocente. Não existe mentira inocente. Mentira é mentira. E a palavra diz: os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Assim como os imorais, assim como aqueles que cometem pecado contra o Senhor. Amém? Então, se você teme a Deus, né? Às vezes você até pensa em falar uma mentirinha ou dar uma desculpinha. A hora que você teme a Deus, a hora que vai, você refreia aquilo e você muda e fala a verdade. Amém? Então, esse é o temor de Deus. Você vê que o temor é uma ajuda para nós mantermos a nossa salvação. Amém? Vamos ver a outra parte do temor. O temor vivifica e é o antídoto contra a preguiça. Olha para você ver, né? A pessoa que teme a Deus, ele não fica, né, em preguiça, não fica ali desanimado, né? Não fica ali com a sua vida, sabe, vivendo um dia por viver, não. Ele tem um objetivo, ele teme a Deus, ele sabe que tudo aqui vai passar. E ele quer ir para a eternidade com o Senhor. Então sabe que aqui é uma vida que vai passar, tudo aqui vai acabar. Você vê que até nós acabamos, o nosso corpo se acaba, envelhece. Se o arrebatamento não acontecer, não é verdade? Então nós vamos ficando velho, né? Então nós aguardamos o arrebatamento do Senhor, mas o dia e a hora nós não sabemos. Pode ser agora, pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui 5 anos, 10 anos, e o tempo está acabando. Mas não importa se estejamos vivos ou mortos, nós vamos ser arrebatados. Você vê que a palavra diz que quando o Senhor vier nas nuvens, primeiro os mortos ressuscitarão para entrar
no arrebatamento. E depois nós que estivermos vivos, seremos transformados. Então, com o Senhor, não há perda, só ganhos espirituais. Porque se nós manter a nossa fidelidade, então nós vamos entrar no reino de Deus. Amém? Aleluia. Então aqui dá um exemplo, ó, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família e preparou a arca. Amém? Então você vê que Noé, Deus apareceu para ele e falou: Noé, prepara a arca que eu vou acabar com tudo, vou acabar com o mundo, vai vir um dilúvio sobre esse mundo, né? E ele creu. E você vê o tamanho da arca que ele tinha que construir. Então ele temeu e ele não teve preguiça. Não é verdade? E ele foi e ele fez e salvou a sua família e toda aquela geração pereceu. Somente ele e a sua família. Então isso, amados, Deus deixa para nós entender o seguinte. Às vezes a igreja moderna fala que não dá, não tem como ser santo, não tem como viver sem a mentira. Olha, amados, o que aconteceu com Noé. Não importa a quantidade, amados. Se 30 crentes obedecer a palavra, esses 30 vão entrar, os demais não vão. Amém? Porque você vê que quando Noé estava fazendo a arca, ele pregava. Ele era um homem justo. E ele falava: se arrependa que o Senhor vai trazer o dilúvio sobre a terra. E eles davam risada. Hoje é a mesma coisa. Hoje os cristãos verdadeiros falam: olha, ande em santidade, arrependimento, o Messias está vindo. Tem gente que não acredita mais no arrebatamento. Mas já faz tanto tempo que ele fala que vai vir, não veio ainda, tem um pouco mais de tempo. Amém, amados? Então dá risada. Que arrebatamento nada. E acontecia a mesma coisa na época de Noé. Só que quando, amados, ele terminou a arca e aquelas portas se fechou, não adiantou mais. Quando começou a chover e aquele povo viu que a água estava subindo, você acha que eles ficaram parados? Eles tentaram invadir a arca. E eles começaram a subir desesperados e gritar: Noé, abre a porta, agora nós cremos. Agora nós cremos que Deus é real. Agora nós nos arrependemos. Só que aí já era tarde demais, amados. Então hoje é a mesma coisa, né? Nós devemos ter o alerta da parábola das 10 virgens. Você vê que tinha aquelas que se prepararam e levaram o azeite, né, de reserva. As outras viveram uma vida sem se preocupar com o azeite, né? E quando o noivo veio, elas não tinham azeite para enxergar, que é o Espírito Santo. Amém, amados? Porque como que você vai enxergar a verdade no meio da escuridão que nós vivemos hoje? Não é verdade? Onde o aborto é legalizado, tanta coisa contra o Senhor é legalizado. Então nós estamos vivendo em mundo de trevas. Não é verdade? Então muitos cristãos já estão se conformando com esse mundo. Muitos cristãos já estão se tornando como as pessoas desse mundo, né? Quantos cristãos hoje você vê aí que já não tem mais uma diferença, nem no falar, nem no vestir, nem no agir, né? Porque são igual pessoas mundanas. Tem pessoas que às vezes estão no trabalho, ele fala palavrão, ele mente, cobiça, faz tanta coisa que depois, às vezes, uma hora ele fala assim: eu sou cristão. Aí o outro fala: ué, você é cristão? Eu não sabia, não. Eu nem sabia que você era cristão, que você faz a mesma coisa que nós faz. Nem, amados, sendo que o cristão verdadeiro já é o contrário. Ninguém precisa falar, ele não precisa falar. A pessoa já fala: aquele ali é cristão. E já fala: aquele é irmão. Ele não gosta que fale as coisas perto dele. Ele não gosta de ver nada de besteira no celular. A gente está vendo aquele. Se ele vê que a gente está vendo coisa errada, ele já nem entra. Quer dizer, isso é santidade, separação. Né? Não mente. Então, amados, é muito sério, amém? E o que está em risco é a nossa eternidade. Então, nós temos que valorizar esse evangelho da cruz e do sangue, amém? Então, a passagem diz assim: pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos,
movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família por intermédio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Então, amados, para Deus, né, não há quantidade, mas a qualidade. Então, se no meio aí, amados, de 1000 pessoas, tiver um que guarda a palavra, que anda em arrependimento e santidade, aquele um vai condenar todos os 999, amados. Assim como a palavra diz que ele, pela fé dele, que é de obediência e santo temor, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Porque se ele também não tivesse obedecido e não tivesse tido temor, ele também teria perdido a sua vida no dilúvio. Amém? Se Deus chamasse ele e ele não aceitasse ou não cresce, Deus chamaria outro, levantaria outro e ele também perderia. Mas ele ouviu, creu, temeu, né? Temeu, porque o temor, você vê que ele pensou, meu Deus, esse mundo vai acabar, eu preciso obedecer, eu preciso salvar a minha alma e a minha alma da minha família. Amém, amados? E não é isso que nós lutamos hoje? Pela nossa alma e pela alma dos nossos familiares, nossa família? Porque nós cremos naquela palavra que diz, crede no Senhor Jesus e ser salvo tu e a tua casa? Quem crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra. Amém, amados? O temor é um conservante contra a apostasia, né? O que é apostasia, amados? É o que tem dentro da igreja moderna hoje, né? Hoje você vê que a igreja moderna, a igreja evangélica moderna aceita divórcio, aceita separação, aceita mentira, né? Aceita um monte de coisa, amados. As irmãs podem vestir qualquer roupa, né? Então, quer dizer, é uma apostasia, porque eles estão se opondo à verdade. Estão se opondo à verdadeira palavra de Deus. Deus é real, Deus é vivo, a palavra dele está aí. Você tem a Bíblia na sua mão. Nós, amados, quando nós lemos a Bíblia, eu não sei se você já percebeu ou já teve esse entendimento. Ou nós lemos a Bíblia para nossa edificação, ou nós lemos a Bíblia para a nossa condenação. Porque quando você vê lá, os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Se você mente, então você está lendo a Bíblia contra você, porque você não vai entrar. Se está escrito na palavra lá que os imorais não entrarão no reino de Deus, se você se veste na imoralidade ou vive na imoralidade, então você não vai entrar. Quer dizer, você está lendo a Bíblia contra você mesmo. Não é verdade? Então, amados, você tem a Bíblia na sua mão, você lê, vê os comandos de Deus e você faz o contrário, então você está em apostasia, você está em rebelião contra Deus. Porque a apostasia é você ser rebelde contra Deus. É igual, por exemplo, uma filha sua, ou filho meu, filha minha também, né? Você fala pro seu filho assim, faz tal coisa para mim, e ele vai e faz ao contrário. Você fala, varre a casa, ele não varre a casa, né? Você fala assim, pega um café para mim, ele pega uma água para você. Quer dizer, ele não está em obediência a você, está em rebelião contra você, está te provocando. Na verdade é essa, né? Tem muitos crentes da igreja moderna hoje que estão provocando a Deus, desafiando a Deus. Por quê? Porque estão em oposição à palavra. A palavra está aí. Você vê que a Bíblia é uma só para todos nós, né? Você vê que todo o evangelho teria que ser igual, teria que ser original. Mas o apóstolo Pedro diz, né, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, ele diz assim, que tem muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque eles estão pregando e vivendo um outro evangelho, que não é outro, mas é o mesmo, porém de maneira pervertida, de maneira que satisfaz a vontade da própria pessoa e não a vontade de Deus. Então você vê que a pessoa pode estar dentro da igreja, mas se ela não obedece à palavra de acordo com o que ela vive, dependendo do procedimento dela, ela é inimigo da cruz de Cristo. Porque você vê que em Mateus está escrito, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Porque muitos daqueles dias virão diante de mim, diz o Senhor, e eu lhes direi, apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade.
Eles vão falar, mas o Senhor não me conhece, Senhor. Eu estava lá na igreja, eu fazia propósito, eu orava, eu subia no monte, e eu não te conheço. Por quê? Praticava a iniquidade. Amém, amados? Então você vê que nós temos que tomar cuidado. Então, quando a palavra ela repreende, quando a palavra ensina nós a andar em arrependimento e santidade, amados, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É para nós entrar no céu, porque essa é a forma de entrar no céu. O Senhor fala, sede santo porque eu sou santo. E se Ele falou para você ser santo, para mim ser santo, então Ele vai nos ajudar a caminhar no caminho da santidade. Amém? Então, amados, você vê que Ele nos, nos ajuda até contra a apostasia, o temor do Senhor, né? Então está escrito aqui em Jeremias, capítulo 32, capítulo 32, versículo 40. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los, contudo, de bom, e colocarei o meu temor no íntimo de seu ser, para que nunca mais se afaste da minha pessoa. Olha que maravilha, amados. Olha a preocupação de Pai, Deus Pai, preocupando comigo e com você. Olha para você ver, né? Que coisa maravilhosa. Farei com eles uma aliança eterna. Então ele quer fazer com a gente o que? Uma aliança eterna que dura para sempre, né? Não deixarei de abençoá-los com tudo de bom. Olha para você ver, Deus, ele quer nos dar tudo de bom. E uma das coisas mais maravilhosas que ele pode nos dar é a salvação eterna, é a entrada no céu. Jesus é a porta do céu. Amém, amados? Né? Não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor no seu íntimo, no seu ser. Então, o temor que ele coloca dentro de nós, no nosso coração, para que nós nunca se afaste dele, amados. Porque se nós não se afastar de Deus, então nós temos a bênção eterna dele. Toda a promessa, né, celestial está sobre nós. Ele promete o quê? Um novo nome para nós, né? Assentar na mesa com Isaac, Abraão, Jacó. Amém? Olha para você ver em Apocalipse, o Senhor Jesus, ele fala uma coisa maravilhosa, amados. Você vê que eu creio que todos aqui trabalham ou já trabalhou em uma empresa, né? E eu acredito que nunca, jamais um patrão, né, uma autoridade, um prefeito, um político chegou para você e falou assim, ó, quer sentar aqui na minha cadeira um pouquinho? Né? Mas o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, ele fala, aquele que vencer, eu deixarei me assentar no meu trono. Olha para você ver, amados, que incentivo, que coisa maravilhosa. Olha para você ver a humildade do Senhor Jesus. Que ser lindo, maravilhoso, perfeito. Você vê que coisa mais linda é o Senhor Jesus. Aquele que vencer, eu deixarei assentar no meu trono. Olha para você ver que coisa mais linda, amados. E às vezes nós somos tão arrogantes, né, amados? Às vezes na casa, tem muitos que na casa dele, ele tem a cadeira dele, o filho vai sentar, o outro vai sentar. Ah, essa é a minha cadeira, esse é o meu lugar. E o Rei da Glória, o dono do céu, diz que se nós vencermos, ele deixa nós assentar no trono dele, amados. Né? Não é uma coisa preciosa, maravilhosa? Então você vê que o temor Deus coloca no nosso íntimo, no nosso ser, para que nós nunca venhamos afastar dele. Amém? O temor de cair não se impede de cair. O temor é a insígnia. Quem sabe o que é insígnia? Amém, amados? Alguém pode dizer para mim o que é a insígnia? A insígnia que significa que é atributo de poder, de dignidade, de posto, de comando, de função, né? Então, amados, você vê que o temor de cair nos impede de cair. E o temor é o atributo de poder que Deus nos dá para manter a nossa salvação, para trabalhar a nossa salvação. Amém? É a farda de um cristão. Os santos do passado eram homens tementes a Deus.
Amém? Vamos ler Malaquias 3, versículo 16. Amém? Se você quiser anotar, se tiver com a sua Bíblia, pode abrir aí. Diz assim a palavra do Senhor: Então aconteceu que aqueles que ainda temia Yahweh conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foi escrito no Sefer, livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam a Yahweh, honrando o seu nome. Amém, amados? Olha para você ver a diferença, amados. Quando há o temor no coração de um cristão, quando ele anda em santidade e arrependimento, olha a diferença. A palavra está dizendo aqui, ó. Então aconteceu que aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor ouviu as orações com atenção. Olha que maravilha, amados. Tem gente que se mata nas orações, né, amados? Grita, ora, mas não tem um arrependimento, não tem a santidade. Então Deus não pode atender aquela pessoa, né? Deus derrama misericórdia. Às vezes, muitas orações são atendidas por misericórdia. Mas você vê a diferença quando uma pessoa ela teme a Deus, ela é separada para Deus. Então você vê que eles estavam conversando, né? E orando, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. Quer dizer, Deus dá uma atenção para essas pessoas nas suas orações. Amém? E você vê que foi escrito no livro o nome daqueles que temiam a Deus. O livro diante do Senhor. Olha que maravilha, amados, né? Então você vê que quando você se esforça para servir a Deus, quando você se esforça para obedecer, e se o temor de Deus está no seu coração, o seu nome está lá no memorial diante do Senhor, memorial dos que temem a Deus, memorial dos que temem o Senhor. Amém, amados? Olha que maravilha! Então você vê que importância, amados, é o temor. A importância de você obedecer a palavra de Deus. Então você se torna amigo de Deus, filho de Deus. E quando você ora, Deus ouve a sua oração com atenção. Amém? Aleluia. Então, amados, em Provérbios também diz, né, amados? Feliz o homem que teme o Senhor, que sempre teme o Senhor. Quando diz o homem, é a mulher também, amém? Que a Bíblia fala o gênero humano, amém? Então vamos ler Provérbios 28, 14, amém? Provérbios 28, 14 diz assim: o temor é a guarnição de um cristão, a maneira de estar seguro e sempre temer. Esta é uma das melhores ferramentas com a qual o cristão trabalha. Amém, amados? Então, lá está escrito em Provérbios: feliz o homem que teme sempre ao Senhor. Então, o temor é uma guarnição. Amém? O temor é uma guarnição do cristão. Quer dizer, você vê que é algo que protege o cristão. Amém? Que guarda o cristão. Guarnição significa proteção, defesa, defende o cristão e protege o cristão. Amém? Então você vê que é uma ferramenta poderosa que Deus dá nas nossas mãos. Amém, amados? Então você vê que o temor do Senhor é algo tremendo, amados. Né? Se o temor do Senhor começa quando a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da inteligência, né? Traduzindo para as nossas línguas, né? Então você vê que às vezes a pessoa tem tantas faculdades, né, amados? E para Deus aquilo não é nada, porque às vezes uma pessoa que não tem nem a quarta série, mas ela tem um temor do Senhor. Aquela ali é a pessoa mais inteligente para Deus. Amém? É a pessoa mais sábia.
né? E perante os homens, amados, naquele grande dia, às vezes aquele humilde lá que temia o Senhor, que sempre foi a sua vida humilde, vai receber uma coroa tão linda, né? Vai ser graduados no céu. E aquele outro que tinha tantas faculdades, de repente perde a salvação, né? E depois ele fala: puxa vida, mas eu com tantas faculdades, com tanta sabedoria humana, e eu não, para Deus, eu não tinha nenhuma sabedoria. Amém, amados? Então isso é muito precioso. Então eu acredito que na próxima semana, amados, nós vamos terminar esse estudo e já tem outro muito poderoso para nós aprendermos. Amém, amados?